Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas por dentro exista um cansaço que poucas pessoas conseguem perceber. Há momentos em que seguimos com nossas responsabilidades, conversamos com as pessoas, mantemos a rotina funcionando, mas dentro do coração existe uma fadiga silenciosa. Uma sensação de que a alma está tentando continuar firme, mesmo depois de ter caminhado por muito tempo. Se neste momento seu coração está inquieto, guarde algo muito importante dentro de você. Deus vê você agora. Ele vê exatamente como você está. Ele conhece os pensamentos que você ainda não colocou em palavras e entende as emoções que você tenta esconder. E existe algo que talvez você precise ouvir hoje. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Agora pense com sinceridade por um momento. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Muitas pessoas vivem exatamente essa experiência. Elas continuam orando, continuam tentando confiar, continuam acreditando que Deus está presente. Mas dentro do coração existe uma pergunta que às vezes aparece de forma inesperada. Por que a alma se cansa tanto em alguns períodos da vida? Logo após essa pergunta, vale lembrar uma reflexão profunda de John Stott. Deus não promete explicar tudo, mas promete caminhar conosco em tudo. Essa frase revela algo muito importante. Muitas vezes, esperamos que Deus nos entregue respostas claras para cada fase da vida. Queremos entender imediatamente o que está acontecendo. Queremos saber por que certas coisas demoram. Queremos saber quando o alívio vai chegar. Mas Deus nem sempre responde com explicações rápidas. Muitas vezes, Ele responde com presença. E talvez seja exatamente isso que o seu coração precisa perceber agora. Quando a alma se cansa, Deus renova a esperança. Existe um tipo de cansaço que não vem apenas do corpo. Ele nasce dentro da alma. É o cansaço de quem tentou muitas vezes, o cansaço de quem carregou responsabilidades por muito tempo. O cansaço de quem orou, acreditou, esperou e ainda assim sente que algumas coisas continuam difíceis. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Talvez você tenha acordado hoje tentando reunir forças que parecem menores do que antes. Talvez você esteja tentando continuar firme, mas existe uma parte do seu coração que gostaria apenas de descansar. Esse tipo de cansaço não é estranho para Deus. Na verdade, a Bíblia mostra que muitos homens e mulheres passaram por momentos semelhantes. E existe uma história no Novo Testamento que revela algo muito profundo sobre como Deus renova a esperança de um coração cansado. Essa história aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Ali encontramos um homem chamado Jairo. Jairo era líder de uma sinagoga. Ele era respeitado na comunidade e conhecido por sua posição religiosa. Muitas pessoas o viam como alguém forte e estável. Mas naquele momento da história, Jairo não estava vivendo uma posição de controle. Ele estava vivendo uma situação de desespero. Sua filha estava gravemente doente. Imagine por um instante o que deve ter acontecido dentro do coração daquele homem. Ele provavelmente tentou tudo o que estava ao seu alcance, procurou ajuda, buscou soluções, fez o que podia como pai. Mas a situação continuava piorando. E então Jairo decidiu fazer algo que talvez tenha sido difícil para ele. Ele foi procurar Jesus. O Evangelho de Marcos descreve esse momento de forma muito humana. Quando Jairo encontra Jesus, ele se aproxima e se ajoelha diante dele. Esse detalhe revela algo importante. Um homem respeitado, acostumado a liderar, agora estava dobrando os joelhos em público porque seu coração estava desesperado. Ele diz algo simples, mas cheio de urgência.
minha filha está à beira da morte. Venha e coloque as mãos sobre ela para que seja curada e viva." Esse pedido carrega esperança. Jairo acreditava que Jesus poderia agir, e Jesus decidiu ir com ele. Mas algo inesperado aconteceu no caminho. Enquanto Jesus caminhava até a casa de Jairo, uma multidão o cercava. Muitas pessoas se aproximavam, tocavam nele, falavam com ele. E no meio dessa multidão, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos tocou em Jesus e foi curada. Jesus parou para conversar com ela. Esse momento é poderoso. Ele mostra compaixão, cuidado e atenção. Mas imagine o que estava acontecendo dentro do coração de Jairo enquanto tudo isso acontecia. Cada minuto parecia precioso. Cada instante de espera poderia significar algo irreversível. Enquanto Jesus conversava com aquela mulher, talvez Jairo estivesse olhando ao redor, preocupado, tentando calcular o tempo. Talvez ele estivesse pensando: será que ainda vamos chegar a tempo? E então, antes que a caminhada continuasse, algumas pessoas chegaram da casa de Jairo com uma notícia devastadora. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Essas palavras devem ter atravessado o coração daquele pai como uma tempestade. Tudo aquilo que ele temia havia acontecido. Talvez você consiga imaginar o peso desse momento, porque em alguns períodos da vida também recebemos notícias que parecem encerrar nossas esperanças. Mas observe algo profundamente importante no que acontece a seguir. Jesus olha para Jairo e diz uma frase que continua ecoando através dos séculos: "Não tenha medo, apenas creia." Essa frase é simples, mas carrega uma força espiritual profunda. Jesus não disse que o problema desapareceria imediatamente. Ele não explicou todos os detalhes do que iria acontecer. Ele apenas convidou Jairo a continuar confiando, mesmo quando a situação parecia irreversível. Essa é uma das lições mais difíceis da caminhada espiritual. Continuar acreditando quando a esperança parece frágil. Continuar caminhando quando o coração está cansado. Jesus então segue até a casa de Jairo. Quando chegam, a casa está cheia de pessoas chorando e lamentando. O ambiente é de perda. Mas Jesus diz algo que parece estranho para quem estava ali. Ele diz que a menina não está morta, mas dorme. Algumas pessoas começam a rir. Elas acreditam que já sabem o final da história. Mas Jesus entra no quarto onde a menina está. Ele toma a mão dela e diz uma frase simples: "Menina, levante-se." E naquele momento a menina se levanta. A vida volta. A esperança volta. Aquilo que parecia impossível é restaurado. Essa história nos revela algo muito profundo sobre Deus. Quando a alma se cansa, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Mas muitas vezes essa aproximação acontece em momentos em que pensamos que já não existe solução. Existe uma reflexão marcante de A.W. Tozer que ajuda a compreender isso. É duvidoso que Deus possa abençoar grandemente um homem até que ele o tenha ferido profundamente. Essa frase fala sobre transformação espiritual. Às vezes, Deus permite que atravessemos períodos difíceis, porque nesses momentos, nossa dependência dele se torna mais verdadeira. Talvez você esteja atravessando um período assim agora. Um tempo em que sua alma sente cansaço, um tempo em que algumas respostas ainda não chegaram. Mas guarde algo importante dentro do seu coração. O mesmo Jesus que caminhou com Jairo continua caminhando com você hoje. Ele continua vendo o que acontece dentro do coração humano. Ele continua trazendo esperança para lugares que parecem perdidos. Existe também uma frase poderosa de Corrie ten Boom.
Não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Talvez hoje o seu futuro pareça incerto, mas o caráter de Deus continua o mesmo. Ele continua sendo aquele que levanta corações cansados. E isso nos leva a uma reflexão importante. Esperança não significa a ausência de dificuldades. Esperança significa saber que Deus continua presente no meio delas. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. E isso faz parte de algo maior que Deus está construindo na sua jornada espiritual. Cada momento de reflexão pode se tornar um novo passo nessa caminhada. E talvez a próxima mensagem que você ouvir revele mais uma parte do caminho. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Continue caminhando com Deus, porque às vezes a próxima palavra que Ele prepara pode ser exatamente aquela que o seu coração precisava ouvir. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.